muito grande aqui na 96 FM, dando um monte de brindes para fazer o seu Natal mais feliz. Olha, ainda falando de finanças estaduais, Gustavo, você trouxe uma informação importante sobre a aprovação do ICMS na Assembleia. 3 deputados já confirmaram ausência no dia da votação. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí tem uma coisa bem interessante. Olha a estratégia, tem que parabenizar. Quando eu disse há pouco que a governadora Fátima não tem oposição, veja como a governadora Fátima é inteligente. Ela é inteligente. Dinato, para abrir uma sessão, precisa de 13 presentes. 13 presentes. Maioria simples. Maioria simples. Então você pega 13, e aí tiver, por exemplo, 7-6, está aprovado. Mas tem que ter 13. Observe o seguinte, na teoria... Percebam que o 13 é sempre essencial. O 13 é essencial para desgraça, realmente. Mas observe, o governo só tem 10 votos a favor. Só tem 10. E a gente sabe. Que vota no empate. Não. Todos votarem. Peraí, vamos lá. Vamos lá. O governo tem o quê? 10 votos a favor de aprovar. Hoje. Aí, você vai ter, se os 14 que são contra não aparecerem na Assembleia, fizer como o doutor Reginaldo, for para a França, por exemplo. Doutor Reginaldo, uma viagem que era planejada há uns 10 anos. 40, mas ele não sabia semana passada. Ah, sim, na semana passada ele não sabia. Nelter me disse, Gustavo, eu pensava que era sexta. Eu falei 2 vezes com o Nelter, a viagem de Nelter. Eu falei com o Nelter no restaurante sexta-feira. Pois é, e ele pensava que ia viajar sexta. Sim. Mas ele não vai viajar sexta, ele vai viajar da quarta para quinta. Ah, da quarta para quinta. Mas foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. Total. Uma coincidência. Nelter também não sabia. Aí, o menino, o Ivanildo Ouro, há muito tempo ele tem que tirar a segunda cirurgia de pedra no rim. No rim. Ele não está em crise. Não está em crise. Mas ele vai operar. Mas ele vai tirar. Mas ele vai remover essa pedra de qualquer jeito. Terça-feira. Mas aí eu tenho o melhor da história. Onde tem o melhor. Precisa de 3. Se todos faltarem, só tem 10. Não abre. E não aprova. E mata a história. Acabou. Se os 14 não aparecerem. Mas aí, por exemplo, o Hermano Moraes. O Hermano não disse que ia votar, não. Ele vai aparecer. Para votar contra. Aí dá 11. Aí Terezinha Maia vota não. Ela também vai aparecer. 12 para votar contra. O menino que estava doente até o dia 16, Kleber, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, com o atestado médico. Volta para Natal. Ele já está em Natal. Já está em Natal para votar. Já está em Natal para votar. Mas de qualquer forma, nós já estava entre os 10. Já estava entre os 10. Mas nós temos 12. Fica faltando um. Sabe aquele joguinho resta um? Eu acredito. Por uma cabeça. Eu vou dar a minha opinião. Taveira Júnior, que vai votar contra. Sim. Ele vai votar contra. Observe, Hermano que prometeu aqui. Vamos lá. Eu vou ter que elogiar ele. Vamos lá. Essa matéria pode passar por maioria simples. Maioria simples são 13 votantes. Não, precisa de um código de 13. O código para abrir a sessão. Maioria simples é só um mais. Não, eu sei. 13 tem que votar. 13 tem que votar. Pronto, não estou dizendo. São 13 votantes. O governo já tem 10. Mas tem 7-6. Eu sei, mas eu tô dizendo, o governo já tem 10. Tem 10. Declaradamente que votam a favor. Lembrando que na só precisa do outro lado ter 3. Pode ser 10-3. 10-3. É isso que eu estou dizendo. Lembrando que na semana passada... Porque o presidente não vota... Vota sim. O presidente vota, ele apenas tem o direito do voto de qualidade, em caso de empate, ele vota 2 vezes. Gente, na realidade, eu estava hoje num evento, do Fé Comércio. E eu estava conversando com algumas pessoas, inclusive pessoas ligadas a veículos de comunicação, e essas pessoas estavam comentando isso. Não dá para a coisa continuar dessa forma. Tudo mudou. A política mudou, a forma de entendimento da política mudou. Já existem algumas gerações que não concebem essa política que é feita há décadas. Então, a gente, como veículo de comunicação, a gente precisa contar a história e dar nome aos bois. Entendeu? Isso é um compromisso da gente com a sociedade, né? Nós, mais do que
nós mais do que um veículo de comunicação, nós temos um compromisso com a sociedade. Então, esse tipo de parlamentar que usa esse tipo de subterfúgio para tentar enganar a sociedade e principalmente os seus eleitores, a gente tem que dar nome aos bois. Tem que contar as histórias. Essas historinhas que passavam em branco, num passado recentíssimo, que essa prática é costumeira. Essa prática é recorrente. Então, esses políticos, esses maus políticos que usam e abusam da boa-fé dos seus eleitores, esses aí a gente tem que contar a história e tem que dizer como matéria tal que atinge diretamente a sociedade, atinge o bolso do consumidor, entendeu? O que eles fizeram para essa matéria ser aprovada? Lembrando que deverá ser amanhã. A despeito desses eleitores amanhã... Não, amanhã não vai ser não. Amanhã Nelta Queiroz vai estar presente e ele me disse que vai convocar a oposição para dizer que todo mundo não apareça. Mas só que, por exemplo, a Armando não é oposição. Terezinha não é oposição. E a Armando e Terezinha, por exemplo... Ele quer atingir o quórum. E outra coisa... Ele quer atingir o quórum para não dar 13. E outra coisa... Ele quer que Nelta quer. E outra coisa, cabe... É o que ele disse que quer, né? Lógico. Eu disse, mas Nelta, vamos adiar a viagem. Não. E outra coisa, cabe aos veículos denunciando, dando o nome desses parlamentares que fazem esse tipo de jogo, como eu disse, que é um jogo recorrente, tá? Porque esses parlamentares que só olham para o umbigo deles, que a gente tem que contar a historinha toda, na pior das hipóteses, a gente tem que criar um constrangimento para esses senhores. Porque estão viajando, estão faltando. O recesso na beira do Reginaldo. Ele assumiu no dia 1º de fevereiro. É deputado de primeiro mandato. Ele vai ser descontado do salário dele. E porque o recesso dele é dia 20. Porque ele não esperou o recesso para viajar. Aí Ciro está perguntando aqui, Gustavo, mas se a oposição são 14, por que vai ter coro? Porque não é oposição, Ciro. Por exemplo, o Armando vai dizer assim, eu votei não e eu comprometi, eu tenho palavra. E a gente vai dizer o quê? Terezinha, a mesma coisa. Terezinha também vai dizer, olha, eu tô aqui fazendo eu voto não. Tá aqui, eu estou trabalhando. Mas mesmo que Terezinha e Hermano vão, mais os 10 do governo são 12. Falta um. Mas vai ter, é isso. Pode ser o filho do Taveira. Pode ser o filho do Taveira? Pode. Né? O pai dele tem interesse direto nisso. Pois é. Pode ser o filho do Taveira. Pode ser. É isso que eu tô dizendo. Kleber retorna para Não, mas já tá no 10. Já tá nos 10. Kleber tá entre os 10. 12, falta um. E vai aparecer esse um. Porque o certo é o seguinte, Nelta viajou, doutor Casdaldo viajou, o menino Ivanilson, coitado, vai passar por uma cirurgia. Então os outros, ninguém vai. Agora Taveira Júnior, se por acaso for, ele Ciro, a gente tem que refazer aquele placar, né? E aí colocando de presença. Não, e colocando a chamada abrir um parênteses e dizer, viajando para lugar tal, né? Viajando para lugar tal, vai se operar, vai submeter uma cirurgia tal. Para o nosso ouvinte que tanto escuta os programas da rádio, como acessam o nosso portal, saber quem são esses parlamentares que, mais do que traindo a sociedade, estão traindo os seus eleitores. É isso aí que a gente tem que fazer. Não, e tem uma observação, questionar os deputados, você estará presente? Saber, não é nem o voto, sim ou não. Eles não respondem. As assessorias deles não respondem. É impressionante. Isso a gente já vem fazendo há mais de um mês. O jornalismo da rádio vem perguntando há um mês. São poucos os deputados que respondem. Todos os outros mandam assessoria e a assessoria não responde. Vamos aguardar para ver a prática. O que eu sei é que é um absurdo a pessoa programar uma viagem, independentemente se vai ter uma votação importante ou não. Quando vai tá na véspera do recesso legislativo. Isso é um absurdo. Quem paga o seu salário? Quem paga o salário é o Reginaldo. O Reginaldo deveria ser descontado. Porque é o seguinte, observe, ele não tem nenhum ano de trabalho. E aí ele viaja e ele nos diz há 10 dias que ele poderia muito bem dizer, olha, eu sou contra, mas agora lembrando que a gente tem que votar até tal dia, porque eu tenho uma viagem marcada. Ele não sabia, apesar de ter comprado a viagem há muito tempo, foi ele
a assessora dele, a namorada dele e o namorado da assessora. Os 4 viajaram, sabe? Ele sabia há muito tempo, mas ele esqueceu. Ele esqueceu que mas ia viajou. viajar. Não, isso aí ele viajou, sabe? Ele já está em Paris. Ele está em Paris recebendo dinheiro. Ele realmente não viajou com o dinheiro da Assembleia. A gente já pode dizer que é o último toque em Paris. Mas ele está lá em horário de expediente, deveria levar falta, porque não tem como justificar. Mas não tem problema não, porque agora, essa viagem caiu do céu. Vou falar outra coisa aqui. Gilmar Mendes não vota lá de Lisboa? Não é isso? Os senadores e deputados não votam também de forma remota, porque a Assembleia não aprova a votação não, já remota. é aprovado. Já pode aprovar. E por que Neuter, de onde tiver, pode votar. O Ivanilson, só se ele tiver entubado, inconsciente, não vai estar. Vai estar no apartamentozinho. Então pode votar. Operado. Ele poderia votar. Mas não vai aparecer não, porque a internet de Paris vai estar ruim. A internet de onde está lá. Aqui no São Lucas que Ivanilson vai ser Mas operado. pode votar de Paris? Pode, então. Poderia que tá. Muitas vezes é de volta de casa. Eu vejo. De vez em quando é do deputado de casa. Eles querem, na verdade, como ele falou, se esconder do julgamento popular, mas não vão conseguir não. E aí Com essa história de chamar a oposição para faltar, para não ter quórum, isso é genial. Pois não, também ligou 2 vezes. Isso aí é genial. Aí disse, Gustavo, eu tô trabalhando, amanhã eu vou convocar todo mundo. É mesmo, deputado, parabéns. Em 13 anos, boa. 12 anos Sabe? de jornalismo, eu não tinha visto ainda essa estratégia de trabalhar a favor do seu adversário, parecendo que está contra ele. Pois eu vou é, chamar a oposição para não ter quórum. Agora o mais bonito é a irmã, rapaz. Ele vai votar não, ele vai estar presente, Ele vai votar, cumprir. ele vai votar não, e ele vai cobrar de você o elogio. O elogio, eu vou ter que dizer assim, olha, Hermano é um grande parlamentar, Hermano honrou as calças, Honrou a palavra dele e votou contra. Votou contra, justamente. É isso aí. E olha o nó, enquanto nós somos amadores, esse pessoal é profissional. Não, mas aí, eles são profissionais, nós somos amadores. Mas esse tipo de subterfúgio, esse tipo de jogada, a gente tem que deixar para a população, a gente tem que deixar muito claro para a população. Tem. Entendeu? Eu espero que a população tenha memória também quando for votada. Talvez não tenha. A gente pode querer que talvez não tenha, mas pode ser talvez não tenha, mas o nosso papel de veículo de comunicação a gente fez. Lógico. Eu tenho, por exemplo, muita memória, por isso que eu, em muitos candidatos, não voto jamais de forma nenhuma. Sobretudo se for de esquerda. A gente vai atualizar o nosso placazinho no nosso portal. Eu nem sei como é. Esse placar vai dar um nome bonito. Foi bonito. Que o cabo, ninguém vai quebrar a palavra. E no final. Descendo e viajando, pronto. Mas a gente conta história. Conta história, vamos contar a história. Todo mundo atrás de sua narrativa. A gente vai botar esse poste com o Reginaldo e Nelton que vai viajar. Desejar muita saúde a Ivanilson desse bombardeio que ele vai fazer as pedras do rim dele. Pronto, é isso aí. Talvez bombardeio maior ele vai ter depois que sair receber a alta, né? Pois é. Dos seus eleitores. Agora o bom que a gente falou, sexta-feira a gente falou aqui dos vulneráveis. Foi. E aí a gente falou de Ivanilson, que é em bandeira lá de Baraúna. Falou do Dr. Reginaldo. Dr. Reginaldo e falou de Nelton. Falou de Nelton. Faltou um que a gente falou. Não, também. foi Terezinha também falamos. Falamos Terezinha. Então assim. Então pode ser Terezinha e não Taveira também. Pode ser. Não, mas Terezinha é 12ª. É verdade. Taveira tá nos vulneráveis ou. Já estava nos vulneráveis na sexta-feira também. Tá tudo batendo. Taveira, a assessoria de Taveira foi uma das poucas que respondeu que ele ia votar contra o aumento do ICMS. Não, que ele estava votando contra. Não foi, Ciro? Não foi isso? Foi. Mas usou o Gerúndio. Sim. Ele estava se posicionando contra. Se posicionando. Se posicionando. Posicionando. Não era que ele ia votar contra. Por enquanto ele se estava posicionando. É interessante. Se posicionando. É isso aí. Olha aqui que